definição básica de tronco aí, o que que a gente encontra aí dentro da anatomia, dentro dos livros de anatomia, dentro dos livros de fisiologia, né? O tronco, propriamente dito, ele abrange desde o pescoço até o abdômen. Como eu falei, algumas literaturas chamavam isso de tronco baixo, outras de tronco alto, né? O tronco alto seria aí pescoço e tórax, e o tronco baixo o abdômen, né? É, algumas literaturas também dizem para gente, citam como componente do tronco algumas estruturas do membro inferior, exatamente por conta dessa confusão aí que ainda tem quando a gente fala em core, tá? Então, região de glúteo, região, olha aí, Júnior, voltando, hein? Região de glúteo, região de quadril é tida como uma região que compõe o tronco. Pô, Poliana, mas na aula lá você falou até sobre o membro inferior, que glúteo, quadril, tudo estava entrando aí nas estruturas de membros inferiores. Pois é. Só que quando a gente segmenta, né, a literatura, quando a gente segmenta as partes aí, a literatura mostra para gente que alguns componentes musculares que estão na região do quadril, elas formam o arcabouço do core, que, diferente do que muitos imaginam, não está dentro do abdômen, né? Ou seja, o core ele está fora, né? Existem músculos fora da região entre últimas costelas aí até a região pubiana, músculos fora dessa região que são músculos que compõem o core, né? Então, assim, e muita coisa da literatura também fala que não, tá, gente? Aí tem a literatura que fala que não, região do quadril é a região do quadril. Mas eu pego a região, eu pego aí a definição de core, eu tenho a musculatura glútea envolvida. Como que a gente pensa nisso, né? E aí muito se dá pela definição de cada coisa, tá? Posso dizer para os senhores que é considerado sim a região mais importante do nosso corpo, tá? Obviamente, com o acometimento, o disparo de arma de fogo, quando a gente pensa em cabeça, é de grande valia, né? É, então, a gente, quando pensa em estruturas valiosas do nosso corpo, a gente tem sempre estruturas, arcabouços ósseos protegendo essas estruturas. Assim como o cérebro protegido pelo crânio, a gente tem vários órgãos, órgãos vitais, que são protegidos pelo arcabouço das estruturas aí de costela, né? Gradil costal, que a gente chama, tá? É, não é à toa, não é à toa. A gente, se pegar a literatura aí que fala sobre a evolução anatômica do corpo humano, né? A gente começa a perceber que algumas estruturas ósseas elas foram modificando-se ao longo do tempo, principalmente quando a gente pensa em estrutura de coluna vertebral, exatamente pela característica de quadrúpede para bípede, tá? Isso é o que demonstra, né, ciência, literatura, exatamente pelo posicionamento de medula espinhal, né, raízes nervosas, ou seja, o intuito de se proteger essa região ser muito importante a proteção, né? Então, se torna uma região importante, porque além de ter órgãos vitais, é toda a estrutura ali, né? Estrutura de tórax, pescoço, né? Musculatura, é toda essa estrutura, ou seja, componentes tanto rígidos quanto componentes moles, tecidos moles, que a gente fala, são componentes que vão estar ali com o intuito de proteger toda aquela região vital do nosso corpo, tá? E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a perceber a quantidade de músculos que a gente tem nessa região. Sejam músculos superficiais, profundos e uma infinidade de músculo que tem como primícia básica manter estabilização do tronco, ou seja, possibilitar que a gente fique de pé, né? Se alguém aí tem dor lombar, deve ser a grande maioria da sala, a gente consegue observar o quanto isso impacta na possibilidade de você ficar
sentado e de pé, né? E aí a gente pensando na física básica da coisa, se a gente está aqui sobre o solo, em pé, a gente tem ação contínua da gravidade, a gente precisa de uma estrutura muscular que consiga vencer essas forças para que a gente não caia, né? Então, essas estruturas musculares estão muito presentes na região do tronco, né? Por isso, elas têm a capacidade e a função básica de gerar estabilidade. Quando a gente pensa na evolução do movimento, então, quando a gente começa a pensar em controle motor, né, porque não adianta a gente ter força, não adianta a gente ter volume muscular se a gente não tem controle sobre o músculo, ou seja, isso propriamente é o controle motor, né? A gente não consegue desenvolver os movimentos de forma harmônica e ideais, né? Então, o tronco, ele tem essa importância porque é através do tronco que a gente consegue fazer associação de cintura escapular, ou seja, membros superiores com relação a membros inferiores. Ah, isso vai ser visto acredito que na matéria de marcha ou de corrida, se for ter aí, não me recordo como está a grade. É, não existe um equilíbrio do corpo onde não exista dissociação entre as duas cinturas. Como assim? O que que você está querendo dizer, por exemplo? Quando a gente leva a perna esquerda à frente para andar, a gente leva o braço direito. Então, eu estou dissociando cinturas. Eu estou trabalhando em X, eu estou trabalhando em diagonais, né? Se eu faço componentes sem ser em diagonal, ou seja, eu levo a minha perna anterior à frente, à esquerda, e levo o meu braço esquerdo, eu vou ter uma marcha, vou ter uma caminhada, vou ter uma corrida com características patológicas, né? Então, só de pensar nisso, só de pensar na ausência de dissociação de cinturas, a gente já não consegue ter é, uma perfeita harmonia do corpo, né, dentro das suas funções básicas. A função básica é essa que seria a caminhada, né? Então, o tronco, ele proporciona, né, ele gera a estabilidade e ele gera a capacidade, ele proporciona a capacidade da gente manter o controle motor através de toda essa musculatura que compõe aí essas estruturas.